Mesmo industrializada, hein? Carla Carvalho. Pastor, hoje vi um vídeo de um pastor afirmando que quem não guardar o sábado irá para o inferno. Dancei, né? Dançou. Você, eu, todo mundo assistindo aqui. Todo mundo condenado, segundo esse pastor que você leu. Tudo pro inferno agora. Porque ele sabe. A gente não, entendeu? Deixei a minha opinião, embora respeite a dele, apesar de não concordar. O que você acha? Bom, eu acho primeiro que você não tinha que ter deixado a opinião dele, a sua opinião lá no canal dele. Porque se ele falar bem assim, ó como funciona a educação na internet. Se ele falar bem assim, ó, quem não guardar o sábado vai pro inferno. Qual que é a opinião de vocês? Comentem aqui embaixo. Aí você comenta. Se ele não pedir a opinião das pessoas, mesmo que ele está falando algo que você não concorda, o bom tom, a boa educação nos diz o seguinte: quando eu assisto algo que eu não concordo, eu paro de assistir e vou para outro vídeo. Eu sou educado o suficiente. Tem gente que vem no meu canal e fala, eu não concordo com você tal. Meu filho, só segue para outro canal, então. Vai em paz. Pode. Só fica aqui quem concorda. Então, eu não acho legal ficar comentando coisas. Eu não concordo com isso. O cara não perguntou se a gente concorda ou não. Ele está dando a opinião dele. E ele tem o pleno direito de fazer isso. Ele deve ser sabatista, deve ser adventista do sétimo dia, ou uma outra derivação dos sabatistas. No meu entender, o sabatismo é um equívoco, assim, grosseiro. Por quê? Porque Cristo não respeitou a lei do sábado nenhuma única vez. Muito pelo contrário, ele falou para os fariseus, o meu pai trabalhou no sábado e eu trabalho também. Então, é grosseiro, tá? A pessoa não precisa ser teólogo, nem entender de história, nem de idioma hebraico, para perceber que no Novo Testamento não se respeita a lei do sábado, tá? Então, mas eu vou explicar um pouquinho sobre teologia e um pouquinho sobre linguística. Teologia. A teologia dispensacionalista diz que nós temos 7 dispensações, tá? Quais são elas? Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e reino. Nós estamos na 6ª graça. Anterior à nossa, lei, é onde está a lei mosaica, a lei de Moisés. Nessa lei mosaica, lá em Êxodo, capítulo 20, diz os 10 mandamentos, chamado de decálogo, que é uma síntese, um extrato de 613 leis que estão descritas no Levítico, no livro. Lá no decálogo, uma dessas leis é guardareis o sábado. Da onde surgiu a mística de que nós deveríamos guardar o sábado hoje, no período da graça? Com, primeiro, vários sabatistas não tão proeminentes, antes de Ellen White, mas com Ellen White, a profetisa da Adventista, que ela disse no livro dela que ela estava um dia meditando e orando a Deus e lendo a Bíblia. E quando ela abriu o Êxodo capítulo 20, ela viu ali listado nos versículos os 10 mandamentos, porém, o mandamento de guardar o sábado brilhou na Bíblia dela, saltou em 3 dimensões e ficou mais evidente, dando a entender que aquele era mais importante do que os demais, inclusive mais importante do que não terás outros deuses diante de mim, e etc. Então você percebe que é uma interpretação pessoal, doutrinária, de uma visão de uma pessoa. Que a adventista endeusa Ellen White, dizendo que a Bíblia é a luz maior e que os livros de Ellen White são inspirados tanto quanto os livros da Bíblia, ao ponto de serem chamados de luz menor. Rodrigo Silva, aquele arqueólogo que eu gosto tanto, que é adventista, ele falou num vídeo dele dizendo, sim, os livros de Ellen White são inspirados, sim, como são os livros da Bíblia. E aí eu fico pensando, respeito o Rodrigo Silva como arqueólogo, mas não posso respeitar como teólogo. Não tem como. Então, esse é um problema de conflito doutrinário, tá? Dentro da doutrina adventista, só para eles serve essa lei. Para nós, cristãos normais, não serve. Nós estamos no período da graça, que é o período que já passou da lei. E Jesus falou, 2 novos mandamentos eu te dou. Ou 2 grandes mandamentos eu te dou. Amarás a Deus sobre todo o teu coração, toda força, todo entendimento, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Pronto, é a síntese de tudo isso. E nesses 2 mandamentos está toda a lei e os profetas. E quando Jesus fala lei e os profetas, ou lei, salmos e os profetas, ele está falando sobre o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, era chamado de lei. Salmos são os livros, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, e os profetas são tanto os maiores quanto os menores, ou seja, todo o Velho Testamento. Então ele está dizendo, sobre isso está todo o Velho Testamento, ok? Uma questão linguística histórico/linguística. O nosso calendário gregoriano, ele é do século XVII, que tem
12 meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, que tem 30, 31 dias, 31, 28, 29, fevereiro, tá? Que tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tá bom? Esse calendário que nós temos aqui, ele é gregoriano, é recente. É depois da Idade Média. Na Idade Média ainda já usava outro calendário, tanto que vocês sabem, vocês estudaram na escola isso, em história, que teve ali no século VII, depois no século XII, algumas situações que tiveram que cortar dias de meses para poder voltar às estações do ano, bater certinho, inverno com frio, verão com calor, porque os calendários eram errados, eram calendários lunares, que davam menos dias, 360 dias. Por exemplo, na época dos hebreus, o calendário era lunar, tinha 13 meses de 28 dias, que dava aí mais ou menos 360 dias o ano. E o sábado, o Shabat, não era necessariamente o dia depois da sexta e o dia anterior ao domingo. O Shabat era um dia, chamado apreciação. Quando você lê na Bíblia que Deus trabalhou nos 6 dias e no 7º dia ele descansou, se eu entender que o termo descansou está proveniente de cansaço, porque quem descansa é porque estava precisando, porque estava cansado, eu vou estar dizendo que Deus cansa. O teu Deus cansa? O meu Deus não cansa. Se o meu Deus não cansa, por que ele precisa descansar? Então, obviamente, essa visão de descanso está equivocada. Ele apreciou. Shabat é o dia da apreciação. É por isso que os hebreus, eles paravam no dia do Shabat não para descansar, mas para apreciar a Deus. Era quando eles ouviam as histórias bíblicas, porque não tinha escrita naquela época ainda, então era a Serata de Brot, que era a lei oral, né? A Torá Shebeal-Pé, que era a Serata de Brot, eram os 10 mandamentos, a Torá Shebeal-Pé era toda a Torá falada, vocalizada. Então eles ouviam dos mais sábios as leis de Deus, eles faziam rituais de adoração a Deus e eles oravam. Era o dia de apreciação a Deus. Então não era um dia que eles ficavam na rede descansando, eles ficavam em atividade, mas atividade para apreciar a Deus. Então nessa questão de entender que sábado é o dia que Deus descansou, já tem aí um equívoco linguístico e histórico. E a questão também das datas. O sábado que eles pararam lá atrás não é necessariamente o dia depois da sexta e o dia anterior ao domingo, porque o calendário era diferente. Então, para alguém dizer para você que se o dia que vem depois da sexta e antes do domingo, que nós chamamos de sábado, que não está relacionado ao hebraico Shabat, e sim ao dia de Saturno, Saturday, é um dia de honra a Saturno. Então já é outro nome, não tem nada a ver com... O sábado ele vem do idioma saxão, dia de Saturno. O pastor que diz que se você honrar o dia de Saturno, você vai para o céu, se você não honrar, você vai para o inferno, talvez ele esteja dizendo para você honrar Saturno. E na linguagem mística, Saturno é Lúcifer. Complicado, tá? Tem que ter um pouco de paciência para entender esse povo, que eles aprendem de forma simples, mas eles não cavocam, não buscam. Sabe como é que você faz para encontrar água no deserto? Cava e cava um poço. Você quer saber, conhecer aprofundadamente todas as coisas da Bíblia e tudo mais? Estude teologia, faça mentoria comigo, tá? Marque mentoria comigo, que eu dou mentoria individual, mentoria em grupo para pastores e líderes, e aí você vai ter sempre... Quem faz mentoria individual comigo, como vários mentorados, uma vez por semana eles fazem uma chamada de 1 hora em videoconferência, videochamada comigo, e tiram todas as suas dúvidas e falam dos seus problemas e eu ajudo eles a caminhar. Quem faz em grupo tem as datas pré-estipuladas dos grupos de mentoria, a gente conversa sobre vários assuntos e os meus pastores e líderes que estão nas minhas mentorias, meus mentorados, eles têm crescido muito em graça e conhecimento, porque eu levo a sério. Tá? Teologia, eu levo a sério.